glória a Deus. Jesus amado. Maria Lúcia tá ali, ó. Maria Lúcia da Costa. Boa noite, queridos e amados irmãos. Eu peço aos irmãos que vá compartilhando para nós. Estaremos aqui 1h20. Falar um pouco do reino de Deus, né, amados? E eu gostaria que os irmãos já fossem compartilhando. E pedir aos irmãos que vá compartilhando para nós. E eu creio que Deus tem algo grande para nós hoje. Amém? Se você quer oração, vai deixando o seu nome para oração. Vamos falar sobre oração hoje. Amém? Hoje estaremos falando sobre oração. Então eu gostaria que você fosse compartilhando para nós. E essa barulheira aí você não repara não. Minha esposa que está ali na cozinha fazendo bagunça. Tá ali fazendo barulho. Aleluia. E eu gostaria que você fosse nos ajudando em oração. Cássia Vieira. Ah, tá. É o irmão Augusto, né? Filho da irmã Cássia. Irmão Augusto, em nome de Jesus, meu querido, um grande abraço para você, tá? Glória a Deus. Irmão Augusto, um grande abraço para você, meu querido, e seja bem-vindo aqui na live, tá bom? A Joselânia Tavares também. Todos vocês que estão aí devagarzinho, vocês estão chegando, né? Convidando aí alguns irmãos para estar na live. Maria do Livramento, até que enfim a Maria do Livramento apareceu. Maria do Livramento. Essa amiga nossa aí tinha nos acompanhado há algum tempo e de repente ela deu uma parada, né? De nos assistir, mas hoje eu estou tendo a alegria de ver aqui a Maria do Livramento de volta aqui na nossa live para celebrar a Deus com a gente, amém? A nossa live é um pouco diferente, amém? Você já deve ter acostumado com as nossas lives. As nossas lives é live de pregações e eu sei que live de revelação ela tem mais audiência, né? Mas
a nossa live se torna um pouco diferente, porque todo tema que eu falo, eu vou sempre efetivar a oração. Eu vou sempre mostrar dentro do tema que eu estou falando. É um assunto que muita gente tem pegado e tem até usado em congressos, aí, pregando nas igrejas. Que muita gente tem pegado e tem até usado em congressos, aí, pregando nas igrejas. Igual a mensagem do profeta Jonas, uma irmã falou que ela pregou no ciclo de oração dos irmãos da Alfenas, e o tema que ela usou foi o mesmo que eu preguei aqui na live. Missão vai muito além do que o ventre de um peixe. Ela falou que pregou esse tema. Ela pregou esse tema e o congresso foi uma bênção. Amém? Então hoje o tema é restaurando a oração. Estamos em momentos de orar. Orar muito, tá? Eu estou falando sobre caminhos para o avivamento. E a oração, ela está dentro do avivamento. Então, se você crê em oração, se você crê em avivamento, o primeiro passo está aí, 2 Crônicas 29:1. Amém? Ali no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 até ao 11. Olha bem o que diz ali, amém? Não, Cássio, eu não transmito pelo Instagram, eu já tentei e eu não consegui, não gostei da transmissão, é muito ruim. E ali pelo Instagram não tem como a gente convidar, ali a gente tem que chamar alguns para a sala ali, mas parece que não tem como compartilhar para as pessoas que estão no Instagram, amém? Infelizmente, pelo Instagram eu já tenho tentado e eu não consegui, tá? É só pelo Face e pelo YouTube. Amém? Aleluia. Amém, irmão Augusto? É o irmão Augusto, estou confundindo ele com a Cássia. Aleluia. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias e fez ele o que era reto perante o Senhor. O primeiro passo para você ter vitória na oração é você ser reto ao Senhor. E tudo quanto fizera Davi, o seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha bem, ele reparou a casa do Senhor que estava quebrada. Isto é, a entrada, né? Os portais. Os portais. Trouxe ele os sacerdotes, os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, levitas para louvar, para cantar em louvor a Deus. Ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos, santidade. Gente, hoje pregar santidade nas igrejas, hoje a situação está tão difícil que quando você prega sobre santidade, eles começam a chamar você de legalista. Você começa a pregar sobre oração, sobre compromisso com Deus, e eles começam a chamar você de... Lá vem outro legalista, tá entendendo? Não é caso de legalismo dentro da igreja. Santidade, obediência, fidelidade, oração, consagração, é obrigação de todos nós. Então, aqui está falando que é uma das primeiras coisas que Ezequias, quando ele assenta no reino, no trono de Israel, a primeira coisa que ele faz, ele era um jovem, ele tinha 25 anos de idade. Ele tinha 25 anos de idade. E quando ele começa a reinar, ele reina durante 29 anos. Então, se você somar aqui 25 com mais 29, né, 50, ele saiu do trono com 59 anos. Né? Com 59 anos que ele deixou o trono de Israel para dar lugar a outro rei. Então, se ele começou a reinar com 25 anos, ele já tinha um chamado, foi escolhido, separado por Deus. Foi ele que começou o princípio do movimento de Judá rumo ao avivamento. Foi ele que trouxe de volta o avivamento para a nação de Israel. Então, se você quiser fazer alguma coisa para Deus,
Você tem que fazer é agora, né? Você tem que fazer é rápido. Você não pode esperar mais. Se você tem algo para fazer para Deus, você tem que fazer agora. Deus não usa qualquer um. Esse negócio falando que Deus usa qualquer um, isso é bobagem. Deus usa aquele que quer ser usado. Deus usa aquele que quer ser usado. Se você falar, eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer a obra de Deus, então você vai fazer o quê? Você vai se dedicar. Você vai se dedicar à oração. Você vai gastar tempo na leitura da Bíblia. Você vai buscar a Deus. Você vai servir a Deus melhor, né? Vou pegar uma limonada ali que a minha esposa fez, tá bom? E a limonada é muito bom para poder abrir a garganta, né, amados irmãos? Então, a primeira coisa que Ezequias faz, quando ele chega no trono, é colocar a casa em ordem. É colocar a casa em ordem. Porque ele notou que os portais do templo estavam todos quebrados. Estavam todos destruídos. E como é que você vai manter uma casa limpa se os portais dela estiverem quebrados? Se você deixar a sua casa aberta, vai entrar ladrões aí, vai roubar tudo. Então, ladrões espirituais estão entrando dentro da casa de Deus hoje e estão saqueando a obra de Deus. Ladrões espirituais, roubadores espirituais estão entrando dentro das igrejas hoje, estão saqueando a vida das pessoas. Estão saqueando a esperança das pessoas. Pregadores que pregam morte. Pregadores que pregam derrota. Pregadores que perderam a direção do céu, a direção do altar. Entendeu, irmão Augusto? E eles não pregam mais. Porque eles não têm mais nada para pregar. E eles não pregam mais. Porque eles não têm mais nada para pregar. Porque quando o homem de Deus é cheio do poder de Deus, é cheio da graça de Deus, ele vai pregar a palavra na unção e no poder do Espírito Santo. Eu não te falei que eu fui pregar numa igreja aqui, a última que eu fui, o cara chegou e falou, o senhor tem meia hora, o senhor tem 30 minutos. Mas tem gente que está indo pregar em algumas igrejas aí, eles estão tendo 10 minutos para pregar. Estão tendo 15 minutos para pregar, 5 minutos para pregar. Eu estava vendo um vídeo que um pastor dizendo que ele foi convidado pelo seu amigo para pregar na igreja. Ele cancelou uma agenda para ir na igreja do amigo e chegou lá e eles cantaram até as 20 horas e 55 minutos. E o pastor deu para ele 5 minutos para pregar. Porque o culto acabava 21 horas. A pessoa já sai de casa pensando a hora que vai ter que retornar. Ele sai de casa às 19 horas, chega na igreja faltando 10 para as 20 horas e sai da igreja às 9 horas. Ele presta a Deus nem uma hora de culto e de adoração. E eles chamam isso de compromisso. Acham que estão fazendo algo grande para Deus. Isto é horrível. E você pode notar que a carne está prevalecendo na vida desses crentes. Olha para quanto grupo nós compartilhamos. Eu compartilhei para 80 grupos. E olha quantas pessoas que o Face está mostrando aqui que tem uma pessoa no ar. Eu sei que não, porque o Augusto está no ar, a Maria Lúcia da Costa está no ar, então não tem só uma pessoa assistindo. Era para estar 20, 30, 40 aqui vendo. Né? Eu não digo a Maria do Livramento, porque a Maria do Livramento comentou lá em cima, ela não comentou mais.
As pessoas que ficam na live, com certeza elas comentam, porque a palavra toca o coração delas. As pessoas comentam não porque o pregador está pedindo, porque elas sentem a presença de Deus. Elas sentem que Jesus está falando com elas. É por isso que você nunca vai me ver aqui na live fazendo campanha de 21 dias de Daniel, fazendo campanha de uma semana de Ana, fazendo campanha de Abigail, fazendo campanha de Josué, de Alã de Gideão. Eu nunca vou fazer campanha aqui na live. Eu vou sempre pregar a palavra de Deus. Cada dia eu estou pregando um tema diferente. É assim que Deus trabalha. Todo dia Deus vai te dar um alimento diferenciado. Todo dia. Você está entendendo? Nós temos um Deus que ele tem vários cardápios. Cada dia ele te dá um alimento diferente. Eu não estou falando aqui de movimento, eu estou falando aqui de você ouvir a palavra e estar presente na presença de Deus. Uma pessoa que sente a presença de Deus, a mão dela é movimentada para levantar. Eu não estou vendo você, mas tem hora que você levanta as mãos para Deus, glorificando a Deus. Quando você está comentando, você é igual aquele crente da igreja que durante o tempo todo da pregação ele fica dando glória, ele fica falando em línguas, ele fica levantando, ele fica gesticulando, ele fica se movimentando. Você é igual a esses crentes. Agora, quando você assiste uma live e você não comenta, você fica quietinho aí, você é igual aqueles crentes que vai na igreja, não abre a boca para dar o amém, não abre a boca para dar um glória a Deus. Ai, gente. A Bíblia fala que aquele que sente a presença de Deus, ele manifesta. Por que que quando você chega nessas igrejas grandes e você vê dezenas de jovens, idosos e pessoas que não ouvem e não falam, pessoas que são surdas e pessoas que são mudas, eles não podem ouvir o pregador pregando, porque eles são surdos. Eles não conseguem falar nada, dar um glória a Deus, glorificar, porque eles não têm voz. Mas só que lá na frente dele tem um leitor de Libras, tem um tradutor de Libras, que ele vai mexendo as mãos, ele vai se movimentando, ele vai gesticulando, e quando você começa a pregar uma mensagem cheia da graça, cheia do poder de Deus, e você fala sobre o céu, o tradutor ele aponta para o céu. Quando você fala sobre a terra, ele aponta o dedo para a terra. Quando ele fala sobre casa, ele fecha as mãos como uma forma de telhado. Quando ele fala sobre fontes jorrando do trono, ele fala sobre águas caindo. E aqueles surdos e mudos, eles começam a dançar, eles começam a pular, a glorificar a Deus. Por quê? Por que, Augusto? Porque eles sentem a presença de Deus. É surdo e mudo. Mas eles têm um tradutor lá para eles entenderem o que o pregador está pregando. Então, quando a pessoa está no ar, eu vou cumprimentando, igual Augusto aqui, ó. Sempre me alimento da palavra e da presença de Deus, meu Pai. As suas lives são poderosas para a glória de Deus. O que é live poderosa? É live que tem o poder de penetrar o coração da pessoa. Não adianta você compartilhar uma live de campanha, uma live de elos e mais elos, que amanhã a pessoa não vai estar assistindo. Amanhã a pessoa não vai ter tempo para acompanhar o outro elo da corrente. E quando você está acompanhando uma campanha, uma corrente de oração, e o dia que você faltar, você joga tudo por terra, a campanha toda, que você faltou um elo da campanha. Aqui não. O dia que você chegar para aqui na live e ver, chegar na plataforma, você vai ter uma pregação e vai poder ouvir uma pregação. Aí chegar amanhã, não dá para você assistir. Mas depois da manhã você volta e já tem outra mensagem, já tem outro banquete, já tem outra mensagem que Deus está dando para você. É desse jeito. Mas isso só acontece porque os portais estão o quê? Restaurados. Olha bem, ele reina 29 anos em Jerusalém.
e fez ele o que era reto perante o Senhor. Você não tem obrigação de ser reto perante o homem, perante a igreja. Você não tem obrigação de ser reto perante outras pessoas que nem te conhecem, que não estão nem aí para o reino de Deus. O seu compromisso é com Deus. A Bíblia fala que ele era reto perante o Senhor. Então ele era reto segundo Deus. Ele era reto na presença de Deus e tinha o testemunho do seu pai Davi. Porque Davi era considerado o pai de todos os profetas e de todos os reis que vieram após ele. E no primeiro ano do reinado dele, o que ele fez? Ele abriu as portais da casa do Senhor e as reparou. Ele abriu por quê? Porque estava fechado. O templo estava fechado. As pessoas tinham abandonado a casa de Deus. As pessoas não estavam mais indo na casa de Deus, não tinham mais prazer de estar no templo. E não é o que acontece hoje. Não tinha mais prazer de estar no templo. E não é o que acontece hoje. Se você não tiver prazer para estar diante de Deus, é melhor que você não saia nem de casa. Se eu não tiver prazer de estar aqui diante deste microfone, levando esta palavra para o Brasil inteiro, era melhor que eu nem aqui estivesse. Mas eu estou aqui porque eu tenho prazer. E ele vai, antes dele abrir a casa de Deus, antes dele abrir o templo, a Bíblia fala que ele traz restauração. Ele traz restauração. E é no primeiro reinado. Ele não espera dar 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Não existe esse negócio. Amanhã eu faço. Semana que vem nós vamos reabrir o templo. Não. Daqui 6 meses eu vou reabrir o templo e vou restaurar os portais. Não, no primeiro ano. No primeiro ano que ele já estava reinando, ele já começou a mudar a situação em Jerusalém. Ele já mudou o estilo da adoração. No primeiro ano de reinado, Ezequias já começou a trazer o povo de volta para a casa do Senhor. Ele já começou a incentivar a nação a retornar, porque tinha um rei que era temente a Deus no trono. Um governo bom, ele não deixa para começar a trabalhar depois de 2 anos, 3 anos. O governo, quando ele é bom, ele começa a trabalhar no primeiro ano de governo. No 3º mês, no 4º mês de governo, ele já começa a aparecer os frutos quando ele é um bom governo. A Bíblia fala que quando o justo governa, a nação prospera. E por que a nação não está prosperando? Isto somente você pode responder. Ele abre as portas da casa do Senhor e as repara. Ele traz os sacerdotes de volta. O sacerdote tinha ido embora da casa de Deus. E ele chama todos eles. Ele então encarrega de colocar o sacerdote, levita, o povo, tudo na praça oriental ali, em frente a Jerusalém. E ele então traz este povo a responsabilidade. E ele fala: levitas, agora é hora de você santificar. Por que mandou levitas se santificarem? Porque os levitas é que estavam encarregados do louvor, do sacrifício, da celebração, do culto. Os levitas que eram encarregados do louvor, dos cânticos e salmos dentro do templo. Mas para que eles louvassem, para que eles santificassem, eles teriam que santificar. Santificar. E santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundície.
Nós precisamos fazer isso. Porque tudo vem do altar. Tudo começa lá do altar. Se nós não limpar o altar, não vai ter jeito. Deus não desce em altar quebrado. Deus, ele até pode ouvir a oração e descer sobre o altar de pedras queimadas. Mas ele não ouve a oração de um altar que está quebrado. Você precisa restaurar o altar da tua vida. A casa de Deus precisa restaurar o altar. A primeira coisa que Elias fez quando os profetas de Baal pararam de clamar, de gritar, de se cortarem com facas, eles tinham pisado o cordeiro, jogado o cordeiro no chão. A primeira coisa que Elias faz, ele vai restaurar o altar. Para recolocar o cordeiro em cima do altar, Elias teria que restaurar primeiro o altar que estava quebrado. O que Elias faz? Elias, ele faz um rego em volta do altar. Aquele rego é um símbolo que vocês estão do lado de fora e eu estou do lado de dentro do círculo. Você tem que entender que Deus te chamou você para não ficar do lado de fora do círculo, você tem que ficar de dentro, do lado de dentro do círculo. Aquele círculo que Elias fez em volta do altar, Elias ficou do lado de dentro. E os profetas de Baal ficaram do lado de fora. Mas hoje está tudo ao contrário. Os profetas de Deus estão do lado de fora do círculo. E os profetas de Baal estão do lado de dentro. Está tudo errado. Mas o que eu aprendo aqui? Elias faz um rego e enche ele de água. A única coisa que faz você viver separado das coisas do mundo, dentro desse círculo, é se você tiver o poder do Espírito Santo na sua vida, que simboliza a água que Elias coloca dentro do rego. Esta água está jorrando aí? Se tiver, você está do lado de dentro do círculo. E depois que o altar está todo restaurado, pedra encaixada em outra pedra, isso representa comunhão. Mas não é esta a mensagem hoje. Mas como a gente está falando de oração, quando ele acaba de restaurar o altar, ele recoloca o cordeiro em cima do altar. Se não tiver cordeiro para o sacrifício, o fogo não desce. Não. Você tem que oferecer um sacrifício para Deus. Esse é o caminho para o avivamento. E ele ora. E quando ele ora, ele não precisa ficar orando o tempo todo, a noite inteira, horas e horas e horas, como os profetas de Baal. Elias fez uma breve oração. Seja bem-vinda, Terezinha Abreu. Ele faz apenas uma breve oração. Eu não sei quanto tempo que durou a oração de Elias, mas ele faz uma breve oração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mostra agora que tu és Deus. E desceu o fogo do céu, queimou a lenha, devorou o cordeiro, secou a água que estava em volta do rego, lambeu a água toda. A oração foi ouvida, porque ao restaurar, o altar estava restaurado. Aí você me pergunta, mas pastor Abrão, será que é por causa disso que eu não tenho tido vitória? Claro. Se uma pedra do teu altar estiver fora do lugar, não estiver em conexão com outras pedras, você não será respondido. O seu altar tem que estar completamente restaurado. Foi isto que Ezequias disse. E Ezequias diz, olha, tem muita imundícia no meio de nós.
Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram desviar o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltar as costas. Vamos estar orando pelo teu esposo, Terezinha Abreu, em nome de Jesus. Fecharam os portais do pórtico, apagaram as lâmpadas. Eles apagaram a lâmpada do templo. A lâmpada da igreja é o Espírito Santo. Antes que a lâmpada apague na casa do Senhor, o que estamos vendo hoje é uma igreja apagada. Nossas reuniões estão apagadas. É o que estamos vendo hoje. O rebanho está doente. Meu Deus. Olha, queimaram, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. Incenso quer dizer adoração. Incenso é oração. Incenso é oração. E nem mais oferecer holocausto nos santuários ao Deus de Israel. E a ira do Senhor veio e desceu sobre Judá e Jerusalém. E os entregou ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Nossos pais caíram, e por isso as nossas filhas, nossos filhos e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de novo, para que desvie de nós o ardor da sua ira. Olha, precisou Deus mudar o reinado. Precisou Deus mudar o governo para trazer esperança para a nação de Israel. E não é o que Deus tem que fazer para nós também. Está todo mundo pedindo o mesmo governo, um governo que já mostrou que não deu certo. Não deu certo, gente. Deus teve que retirar o rei antigo de Israel e colocar Ezequias. Ele mudou o governo. Para que a graça voltasse, para que a prosperidade voltasse, para que o cativeiro acabasse, Deus teve que mudar o rei. Ele teve que mudar a política. Ele teve que recolocar um outro rei no trono, que tivesse temor a ele. E tem muita gente apoiando esse governo aí. Olha, o povo está correndo atrás de caminhão que carrega ossos de boi para as fábricas que fazem sabão, que fazem pente para pentear cabelo, que fazem cinturões, que fazem sapato. Porque o que sobra de... Olha, Simone Augusto, que é triste quando você vê um povo revirando lixo para comer o osso de boi. Sabe aquele sebo que os açougueiros tiram da carne e vai jogando fora? Joga para cachorro? As pessoas estão indo nos açougues, revirando lixo para catar aquilo para comer. E você está batendo palma. Você está batendo palma para o governo que está em Jerusalém. Isto. Excelente. Continua. Oração. Aqui em 2 Crônicas, Deus teve que mudar o reinado. E quando Ezequias entra no trono, o portal é restaurado, o templo é reaberto, as luzes são acesas. A oração reacende a luz da sua vida, que está apagada há muito tempo.
O rei Ezequias, ele reconheceu desde o início que o movimento de Judá estava sem rumo. E para que esse reavivamento voltasse, era necessário que a nação retornasse à oração. Ou a uma igreja. Olha, é quase impossível um indivíduo ou uma igreja experimentar um verdadeiro avivamento que não restaura a vida de oração. É impossível. Um casamento, ele jamais resiste se ele não tiver oração. Uma vida conjugal, ela vai morrer se não estiver debaixo de oração. Ó, gente, a vida financeira de uma família, ela não sobrevive sem uma oração. A irmã está acabando de pedir oração aqui para o esposo dela que está doente. Não há doença que sobrevive a um casal de oração, Terezinha Abreu. A oração pode tudo. A oração pode tudo. A oração é um diálogo com Deus. Mas nós queremos restaurar a vida financeira. Nós queremos restaurar casamento quebrado. Nós queremos restaurar o louvor da igreja. Queremos restaurar os nossos seminários para casais. Queremos restaurar nossas curas, nossos problemas emocionais. Sendo que a primeira coisa que a gente tem que restaurar é a vida de oração da igreja. Ezequias falou com os levitas: é impossível vocês continuarem num cativeiro se vocês forem de oração e retornar à oração. Vocês fecharam o templo. Vocês apagaram a luz, vocês deixaram o templo na escuridão, vocês apagaram as lamparinas, o candelabro foi apagado. Então, falamos de oração, ensinamos sobre isso. Ensinamos seminários sobre oração, mas o que não fazemos é orar. O que não fazemos é orar, Simone. Então não adianta você falar de oração, você pregar oração, você jejuar oração, você fazer seminários sobre isto e aquilo, mas você não ora. Você não ora, não adianta. Você não vê essas lives que tem aqui no Facebook? Todo mundo está pedindo oração para o pregador. Ainda mais lives de revelação. É gente falando: estou no vale, estou desempregado, eu também estou desempregado. Eu também estou desempregado. Mas eu não fico usando a minha live aqui para pedir para você me dar dinheiro. Eu não. O Pix da minha esposa está aqui na minha live. Se alguém sentir de Deus e me abençoar, é só chegar o celular ali e entra direto na conta da minha esposa. Mas eu não vou colocar número de banco aqui embaixo, número de conta. Eu não preciso fazer isso. Se uma pessoa é movida pelo Espírito Santo, ela vai me ajudar. Você está entendendo? Isto tudo começa pela oração. Tem muita gente aqui falando de oração, mas são pessoas que não entendem nada de oração e que nunca oraram na vida. Muito de nossas igrejas e muito de nós, olha bem, nós entendemos. Nós entendemos que a oração é importante. Ela é muito importante, ela é tão importante que Ezequias disse para os levitas e para os sacerdotes: vocês precisam restaurar a oração. A oração é importante. Todo dia você almoça, todo dia você toma café, todo dia você janta. Por quê? Porque isso é uma prática. É uma prática. Você pode até não estar com fome, mas todo dia você almoça.
Não é verdade? Porque você sabe, se você não almoçar, o seu corpo vai sentir. É uma prática. Você adaptou o teu corpo no horário de almoçar, no horário de tomar café, no horário de dormir, no horário de jantar. Assim também tem que ser a oração. Temos que praticar a oração. Ela tem que ser uma prática na nossa vida. A irmã está pedindo oração para o marido dela aqui. E eu falar com ela, olha irmã, eu vou orar pelo teu marido. Mas eu não vou ajoelhar lá do lado da minha cama, interceder pelo marido dela, não. Durante o tempo que eu estou pregando aqui, em pensamento, em meditação, eu estou em espírito de oração pelo esposo da querida irmã Terezinha. Eu estou na rua andando e eu estou falando, Deus abençoa o marido da irmã que está enfermo. Cura ele, Senhor. Eu estou dentro do mercado comprando alguma coisa, eu estou falando, Jesus, abençoa o marido daquela irmã que pediu oração na live hoje. Prática de oração. Você está na fila da casa lotérica para pagar uma conta de luz e você está falando, Deus abençoa, Senhor. Abençoa minha família. Abençoa minhas finanças. Olha o valor da conta de luz que eu estou pagando, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Prática de oração. Você está fazendo uma caminhada, andando na pista de caminhada. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa aquela família. Abençoa a life do pastor Abraão. Seu filho está desempregado, Senhor, abre uma porta de emprego para ele. Isso chama-se prática de oração. Não adianta você ficar atribuindo importância à oração se você não praticá-la. Você tem que praticar a oração. Devemos também praticar ela. Aprender a orar com as pessoas. Não importando aonde você esteja na rua, esteja no calçadão, esteja numa praça, esteja numa rua, esteja numa quintanda de verdura, não importa, Simone. Você está com alguém e fala, posso orar por você agora? Maravilhoso Deus. Estou aqui apresentando a tua filha, Senhor, minha amiga. Abençoa a tua filha, Senhor. Abençoa as finanças dela. Ore. Isto é prática. Isto é prática. Agora tem gente que fala, não, eu vou lá no monte. Eu vou ter que subir lá naquela montanha bem alta. Eu vou fazer um sacrifício. Eu vou subir lá no alto e vou ficar horas e horas falando com Deus. Sacrifício de tolo. É isso que a Bíblia fala, sacrifício de tolo. Porque toda a vida a nação de Israel teve um Deus que poderia adorar esse Deus em qualquer lugar. Deus está falando, estou caminhando no meio de vós. Aonde você está, eu também estou. Eu chego aonde você está. Quando Daniel chegou na cova dos leões, Deus já estava lá. Deus estava batendo um papo com os leões. Olha, eles vão colocar um garoto aqui. Esse garoto é meu filho, então vocês não tocam nele. Quando o rei mandou que jogasse Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, o quarto homem já estava lá. Já estava lá. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego chegou ali dentro daquela fornalha, ali virou um shopping center. Jesus falou com aquele jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos passear. E eles começaram a andar dentro da fornalha de um lado e do outro. E o rei olha e vê quatro. É o filho dos deuses. E eles começaram a andar dentro da fornalha de um lado e do outro. E o rei olha e vê quatro. É o filho dos deuses. Você precisa acreditar da maneira que eu estou te falando. Você já ouviu aquela música de Daniel e
aquele outro rapaz que fala sobre as estrelas, fala sobre os planetas, fala que ele viaja nas asas do querubim. Você já ouviu aquele hino, aquela música de Daniel e Samuel? Poxa, ouça a música. Eu não estou falando que você não deva subir em monte, você sobe aonde você quiser para falar com Deus. Se você quiser subir até em cima de uma árvore para falar com Deus, pode subir, mas cuidado para você não cair de lá. Se você quiser ir para o alto de uma montanha para poder falar com Deus, vá, mas cuidado com cobras, com escorpiões, com assalto, com criminosos de piques. Porque aqui em Belo Horizonte, 2 irmãs foram estupradas em cima do monte. E 2 pastores foram assaltados em cima do monte. A Bíblia fala para a gente ter vigilância. Os dias são maus. Você acha que quando Jonas foi jogado, aquele peixe engole Jonas? Deus já estava lá no ventre do peixe aguardando Jonas. O que nós temos que aprender, gente, é que nós podemos adorar de uma forma melhor. Enquanto você está caminhando para subir aquela montanha, só lá você abriu os seus lábios para falar com Deus, Deus está do teu lado falando: meu filho, que hora você vai falar comigo? Eu vou ter que esperar chegar o sábado de noite para você conversar comigo, meu filho? Você já pensou se... E você, o seu filho falar com você: papai, eu só vou conversar com o senhor sábado lá em cima do monte. Mas meu filho, eu estou aqui em casa segunda, eu estou aqui terça, quarta, quinta, sexta. Eu vou ter que ir lá no monte para você conversar comigo, meu filho. Deus quer que você fale com Ele agora, Sandra. Sim, aí nesta sala onde você está. Deus quer conversar com a gente. Deus não quer esperar você ter uma agenda lá no monte para poder falar com você, não. Ele quer que você fale com Ele em qualquer lugar, a qualquer momento, a qualquer hora. Mas nós temos esta mania de falar com Ele somente quando a coisa aperta, quando o parafuso está bem apertado, né? Quando a calça está quase caindo, aí nós queremos falar com Deus. A Bíblia fala que tem que ser uma prática, a oração na nossa vida. Quando Paulo fala assim: vocês devem orar sem cessar, não é que você tem que ficar o dia inteiro falando glória, aleluia, como se fosse um crente com problemas mentais. Não é isso que Paulo queria dizer, a isso. Vivam em espírito de oração. Isto é orar sem cessar. Vivendo em espírito de oração. A oração é importante, pastor, mas você ora. Se você ficar até o final da live, você vai aprender muita coisa aqui hoje, porque eu não quero dormir cedo hoje. Eu vou estar aqui até 10 horas, se você quiser. Até 11 horas, se você quiser. Mas eu quero colocar esse estudo da oração dentro do teu coração, Terezinha Abreu. De todos vocês estão me assistindo. A Bíblia nos ensina que a oração é o próprio fundamento do poder de Deus. Oh, aleluia, mas eu achei que era dom de língua, pastor. Ah, é? Oh, eu achei que era revelação, pastor Abraão. Ah, é? É mesmo? Eu achei que era o dom da profecia. Eu achei que era o dom da pregação. Eu achei que era o jejum. Não. A Bíblia nos ensina que a oração é o próprio fundamento do poder de Deus em nossas vidas ou da igreja. Você sabia? Você já notou que nessas lives não tem oração? O cara fica toda hora falando: Deus está me falando que vai mudar a tua vida,
Deus está me falando que vai libertar você, Deus está me revelando que você vai ter essa maldição quebrada, Deus está me revelando que vai te dar a bênção, mas Ele não para um segundo para orar por você. É verdade ou não é? Porque esses caras não gostam de oração. Se não tiver oração na frente de tudo que eu faço em nome de Deus, a minha mensagem é vazia. E olha que eles ainda pedem grana, adoidado para você. Eu assisto esses caras direto, e tem irmãos aqui que compartilham comigo essas lives. Eu não assisto essas lives. Isso não edifica nada a minha vida, amados. O que edifica a minha vida é uma pregação vinda do coração de Deus para o nosso coração. A Bíblia nos ensina que a oração é o próprio fundamento do poder de Deus. Grava um vídeo em cima de monte. Grava um vídeo. E isto, agora que eu entendi o que eu queria dizer. Gravo lá em cima do monte, como se Deus estivesse lá com eles. Gente, estou aqui no sereno, na chuva. Estou sofrendo aqui por amor de vocês. Engraçado, né? Jesus ele foi crucificado em cima de um monte chamado Monte do Gólgota. Eu não vi Jesus falando assim: olha, estou aqui em cima do Calvário, sendo pregado na cruz. Estou aqui morrendo em troca de vocês. Estou aqui morrendo por amor a vocês. Estou aqui morrendo porque eu amo vocês. Não. Jesus não ficou lamuriando, falando que ele estava fazendo aquilo ali porque tinha alguém vendo. Não. Jesus morreu. Ainda estava pedindo perdão para aqueles que estavam matando ele em cima da cruz. Eu sempre vou em monte. Eu vou em monte quase que direto, passeando com meu cachorro. Eu tenho um cachorro, os irmãos conhecem meu cão. É labrador com Rottweiler. Eu faço caminhada aqui em volta aqui de casa, que tem 2 matas e tem montes aqui. Eu vou direto, sento lá no monte. Fico lá, o meu cachorro deitado do meu lado, ninguém vai me perturbar, meu cachorro é brabo, ninguém vai me tocar não. Eu fico lá no monte, falando: Deus, abençoa a irmã Simone. Abençoa, Senhor, a irmã Maria Lúcia da Costa. Abençoa essa galera toda que me assiste, Senhor. Manda tuas mãos, teu poder, tua graça. Abençoa o marido da irmã que está enfermo. Eu fico ali uns 10, 15 minutos e desço. E continuo orando. Eu pego a pista, continuo orando. Eu entro no shopping com a minha esposa, eu estou orando. Aleluia, gente. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Não é assim que fala o hino? Cobrirá. Não é assim que fala o hino? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, na luz tão gloriosa de Cristo eu habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei pro shopping e não temerei, pra pista de corrida e não temerei, para a academia comigo vai, levando a minha cruz. É isso aí, gente. Levando a minha cruz. É isso aí, gente. Gente. Olha, por que eu falei isso? Que a oração é o próprio fundamento do poder de Deus em nossas vidas e da igreja, porque Jesus fala: a minha casa será chamada casa de oração.
A sua casa será chamada casa de oração. Aqui não está falando que a igreja será chamada casa de dança. Aqui não está falando que a igreja será chamada casa de coreografia. Você me perdoe, não estou pregando contra isso. Eu só estou te dando uma visão. A minha casa não será a casa de fofoca. A minha casa não será chamada casa de coxinha, casa de pastel, casa de macarrão na chapa. A minha casa não será chamada casa de seminário para casais. A minha casa não será chamada casa de debates sobre futebol, sobre Hollywood. A minha casa será chamada casa de oração. Entrando em sua presença. A primeira coisa que Ezequias fez foi: vamos entrar na sua presença. Eu estou pregando bem. Deus está me dando unção para pregar hoje. Um pouquinho além daquilo que tem me dado. Deus está me dando unção para pregar hoje. Um pouquinho além daquilo que tem me dado. Aleluia. Entrando em sua presença. Ezequias, no capítulo 29 de 2 Crônicas, ele fala sobre isso. Entendeu, irmão? Esposo da Simone. O primeiro movimento de Ezequias, uma vez que seu pai tinha morrido e já não tinha uma coerência, a prioridade de Ezequias era levar Judá de volta a Deus. Essa deve ser a prioridade de todas as igrejas. Essa deve ser a prioridade de todos que me assistem. A sua prioridade é levar as pessoas a Deus. Ezequias falou: Judá precisa retornar. Observe que foi no primeiro mês, Que foi no primeiro mês do primeiro ano do reinado. Que foi quando ele abriu os portais do seu reino. Ele abriu os portais do templo de Deus novamente. Aleluia. Porque Ezequias, ele tinha entendido que o avivamento não poderia acontecer sem fazer a relação com Deus uma prioridade. Uma prioridade. Existem pessoas que falam: pastor Abrão, eu estou avivada, mas você não tem compromisso com Deus. Gente, quando você vê um casal que se ama, é beijo daqui, é beijo dali, abraço dali, abraço de cá. Aquele casal está sempre de mãos dadas. Em todo lugar que você vê aquele casal, eles estão abraçados. O marido com a mão no ombro da esposa, a esposa com a mão na cintura do marido, e eles caminham em todo lugar. Você diz: poxa, aquele casal, eles, meu Deus, eles têm uma comunhão tremenda, uma relação deles, a relação deles é prioridade. Gente, a prioridade do casal não é casa. A prioridade do casal que se ama não é carro. A prioridade do casal primeiro é os dois. É a relação dos dois. É o amor dos dois. Que a Bíblia diz que o amor suporta tudo, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oh, gente! Assim é a sua relação também com Deus. Quem ama a Deus, quem tem relação com Deus, suporta tudo. Entendeu, irmã Terezinha? Suporta até a enfermidade de um marido. Suporta até a morte de um cônjuge. Porque quando você tem intimidade com Deus, a presença de Deus, você sempre vai ter vitória.
não vai acontecer avivamento na tua vida, nada vai mudar. Se primeiro esse avivamento não acontecer, sem fazer a relação com Deus uma prioridade. Ó, gente, você está aprendendo hoje. Você só vai conseguir ter vitória, ser abençoado, se você tiver uma relação com Deus como prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Nós colocamos tanta coisa como prioridade. A minha prioridade é ser um crente melhor, ser um adorador melhor, ter uma comunhão melhor com meu Deus. O que Judá precisava para entrar na presença de Deus novamente era a experiência do avivamento e a restauração de Deus. Só que a experiência do avivamento só vai acontecer se você tiver uma relação com Deus como prioridade. Aí você vai entrar na presença de Deus novamente. E aí você vai ter a experiência do avivamento e vai ter também a restauração de Deus na sua vida. Sem dúvida. Aleluia. Amados, sem dúvida alguma, para alguns isto parecia voltar para trás. Olha, quando Ezequias falou, vocês precisam retornar, eles olharam e falaram, mas nós vamos estar regredindo, porque agora nós somos justificados, nós agora somos uma nação, e nós já abrimos os portais para novas ideias. Não é isso que acontece com a igreja? Por que nós precisamos voltar à oração, pastor Abraão? Nós construímos uma pista de dança aqui dentro da igreja e nós temos muitas irmãs que amam a dançar. Elas dançam pagode, elas dançam funk, elas dançam forró. Elas amam dançar, pastor. Estão até aprendendo a dançar carnaval. Estamos sofisticados. Nós agora temos até um dançarino, um professor de dança que nos ensina. Antigamente era o Espírito Santo que ensinava a igreja a dançar. O mesmo Espírito que estava sobre Davi, que estava sobre Miriam, foi mandado embora. Agora nós temos um professor de balé aqui dentro da igreja. E ele nos ensina tudo. Então, para que, Ezequias, que nós vamos agora trazer a oração de volta? Para que, Ezequias, que nós vamos acender as luzes, as lamparinas? Para quê? Estamos sentindo-nos tão bem. Agora nós temos as luzes coloridas, né? Luzes amarelas, luzes vermelhas, luzes cor-de-rosa. Né, esposa da irmã Simone? E por aí vai. Nós temos novas ideias. Esse pastor Abraão, ele é ultrapassado. Eu sei que eu sou das antigas, eu tenho 36 anos de crente. E na minha época era lindo, igual a irmã Maria Lúcia está falando aqui, é lindo. E muitas hoje pensam que orar é algo ultrapassado. Muita gente pensa que orar... Muita gente pensa que orar... É ultrapassado. Eu vejo o irmão agora, ele vai para a igreja, ele leva o celular. Eu não levo a Bíblia mais, porque o celular que está na mão dele vai servir de Bíblia, porque tudo você encontra aqui na internet. A harpa também está aqui, a Bíblia também está aqui dentro do celular. Ele leva um pequeno travesseirinho debaixo do braço. Eu fui pregar numa igreja e os irmãos estavam levando junto com eles um travesseirinho. Aí eu perguntei para o irmão, onde você está levando esse travesseiro?
Aí ele falou comigo, eu estou levando o travesseiro para me ajoelhar na igreja, pastor. Ajoelhar na igreja? Antigamente, o homem de Deus e a mulher de Deus, ela ajoelhava no meio da rua. A gente ajoelhava em cima daquele pé do banco todo feito de madeira, não é, Maria Lúcia? A gente ajoelhava naquela terra cascuda do piso da igreja, a gente ajoelhava em cima de pedra. Mas hoje você chega na igreja e você tem lá um travesseiro para você colocar os seus joelhos, para que o joelho das madames não ficam com calo ou sangrem. Eu falei, meu irmão, e muitos deles falam que o joelho é melhor. Com o travesseiro debaixo do joelho é muito melhor mesmo. Oh, Jesus. O joelho é muito melhor mesmo. Glória a Deus. Novas ideias. Mas para Ezequias não era santificação, era pecado. Era pecado. Oh, gente. Eu poderia falar de quadra de esportes. O irmão está falando, aqui não tem comodismo. Olha, então eu vou pregar nessa igreja aí, meu querido. Que igreja é a sua? Eu convidar o pastor Abrão para pregar aí sobre o altar quebrado. Claro que eu estou brincando com o irmão, mas eu estou agendando muita igreja para viajar pelo Brasil. Já estamos agendando Caraguatatuba, cidade de Cláudia, uma cidade aqui no norte de Minas. Estamos indo para Porto Seguro. Quem sabe o irmão tem uma agenda para nós aí. A Assembleia de Deus é a mesma que eu congrego. Mas a minha está muito mudada. A minha está parecendo um pavão. E o pastor está sempre falando, não deixe o pastor Abraão pregar. Deixa ele com as agendas dele. É Serra do Mel, é longe, hein? Tem que pegar avião. Gente, orar não é algo ultrapassado. E o povo daquela época achavam que eles eram muito maduros. Eles achavam que o conceito de oração era muito infantil. Era muito infantil o conceito de oração. É um absurdo. Hoje, no segmento religioso, muitos estão vendo a oração como uma parte pitoresca de nossa história. Mas a oração, ela é muito mais o nosso futuro do que o nosso passado. É muito mais o nosso futuro. A igreja não voltar a orar, nosso futuro estará em perigo. E Ezequias, ele compreendeu que o quanto era importante restaurar a oração, a nação. E ele percebeu que isso exigiria os líderes mostrar o caminho. Assim ele não só abre as portas para o templo, mas também ele reúne os sacerdotes e os levitas para consagrar de novo suas vidas ao serviço espiritual e ser um exemplo de oração diante do povo. A Joyce Silva também está chegando aí, ela estava sumida, né, durante um tempo, aí tem uns 6 meses que ela não me assiste, mas a Joyce Silva hoje tirou uns 10 minutinhos para entrar na live. Um abração, minha querida. É uns 90 dias mais ou menos que eu não vejo a Joyce assistindo nossas lives, mas agora ela está aqui. Um grande abraço para ela em nome de Jesus. Tempos mudaram. Então, ele reúne os sacerdotes e reúne os levitas para uma nova consagração. O que você precisa, até eu também preciso, é melhorar o meu estilo de adorar. Eu tenho que melhorar o meu serviço espiritual. Precisamos ser um exemplo de oração diante do povo da igreja. Então Ezequias começa a colocar prioridades.
Prioridades apropriadas estão sendo definidas por Ezequias. Este é o caminho para o avivamento. Sandra Mara está chegando aí. Um abraço, Sandra. Ezequias agora ele pede que o povo tenha pureza. Pureza. Ele fala que os sacerdotes levitas, não apenas orando, mas com o coração purificado. Ele diz a eles, olha, vocês foram infiéis. Eu quero que vocês agora lidem com a infidelidade interior pela confissão. Confesse que você errou, confesse que você pecou, confesse que você foi falho. Isso é digno para o verdadeiro servo de Deus. Eles querem que, Ezequias quer que os levitas e sacerdotes levem a sério o seu serviço a Deus. Vocês podem sumir da live de vez em quando, como foi o caso da Joyce Silva, como é o caso de alguns irmãos aí que ficam muitas lives sem me assistir. Mas quando você entra na nossa plataforma aqui do YouTube ou do Face, você sempre encontra o pastor Abrão pregando. Sabe por quê? Eu estou a um serviço. Eu estou levando a sério o serviço que eu presto para Deus. Independente de você estar aí ou não estar aí, eu estou aqui na plataforma pregando a palavra de Deus. E tem vezes que você dá sorte e você acaba me encontrando aqui ao vivo, né? Né, Joyce? Porque eu sei aqueles que me amam, como é o caso da Joyce Silva. Então, compromisso. A gente tem que levar a sério o serviço que a gente presta a Deus, mas a gente também tem que exigir e levar a sério os erros do passado. Então, todos nós cometemos erros. Cometemos erros, mas quando a Joyce está falando aqui que passou por muitas provações, com a mamãe dela, muito doente, não tinha nem tempo das redes sociais, mas agora retornou, porque venceu. Olha que bênção, venceu. A Maria Lúcia está falando aqui, hoje eu fui no serviço de oração. Hoje eu fui. As irmãs levaram toalhinhas para pôr debaixo dos joelhos. Ela foi no culto de oração e viu as levando. Então eu estou pregando verdade aqui. Isso acontece mesmo. Então, a gente precisa ter sentimento de angústia. A gente precisa ter sentimento de angústia. Sentimento de angústia é o mesmo que a Santa Mara está sentindo ali. Mesmo ela sabendo que o marido dela vai tentar uma porta de emprego amanhã de manhã, ela está angustiada. Ela está pedindo oração. Porque ela está levando a sério. Quando você leva Deus a sério, Deus vai sempre levar você a sério. Nós temos que sentir angústia, Joyce Silva. Devido aos tempos em que vivemos, não vamos sentir nenhuma necessidade de orar também? Não. Eu pergunto para Joyce, nessa tua luta com sua mamãe, você orou? Ou você ficou num canto, murmurando, resmungando? Creio que você vai dizer, pastor, eu orei muito. Orei e orei muito. Irmão Luiz Carlos de Oliveira, seja bem-vindo, meu querido. Olha o que ela fala, eu nunca esqueci das suas lives, em oração, todos os dias por você, pastor. Tá vendo? Ela estava orando pela mamãe dela também. Inclusive, a Joyce é uma das mantenedoras do nosso ministério. Mesmo ela ganhando um salário não muito bom, que é o salário de todo brasileiro, né?
E ela tirava uma oferta para nos ajudar. E eu creio, minha querida, que a tempestade no barco vai passar. Toda tempestade vai passar. Olha, eu prefiro ver na sua vida o sol nascendo do horizonte, irmã Joyce, do que ver na sua vida o sol se pondo. E pelos olhos da fé eu vejo o sol nascendo de novo nas montanhas em seu favor. Em seu favor. Em nome de Jesus, Santa Mara. Amém, Joyce? Ezequias precisava deles para entender o quão sério as questões eram. Amados, há uma conexão direta entre a oração e a responsabilidade. Entre a oração e a responsabilidade. Sabe, o irmão Luiz, ele me convidou para estar na pousada dele. Agora, há muito tempo ele tem me convidado para ir lá e devido à pandemia eu não pude ir. E agora estamos planejando na segunda quinzena de janeiro estar lá. Eu já conversei com o nosso pastor para que poder me ceder um vidro de azeite de unção. Um vidro de azeite de unção para ungir janelas, portões, portais, paredes, utensílios, ungir com óleo. Muralhas, entrada e saída de casas. Eu quero molhar a pousada dele toda com óleo de unção. Pedir um círculo de fogo em volta daquela pousada, para que aquele ali seja um celeiro de bênção na vida do irmão Luiz Carlos, para que quando o pastor Abraão estiver ali na pousada, ali em Caraguatatuba, aquela pousada nunca mais vai ser a mesma. Porque eu creio, pelos olhos da fé, que Deus vai deixar um pouco de unção em cada cômodo daquela casa. Banheiro, cozinha, varanda, área de churrasqueira, garagem, todo lugar vai ter uma gota de unção, do óleo de unção. E o tempo que a gente estiver ali, nós vamos fazer uma conexão direta entre a oração e a responsabilidade. Eu não vou ali para poder ver as praias, o horizonte, o sol se pondo, o sol nascendo, não. Eu vou usar esse tempo para mim ter um tempo com Deus, para que eu possa olhar para o mar e dizer: Deus é maravilhoso. Para dizer o quanto que Ele sofreu para que a gente tivesse esse privilégio de poder contemplar as suas grandiosas obras. Ezequias estava chamando o sacerdote e o levita de volta ao serviço. Irmão Luiz, vamos aí na pousada para trabalhar, meu querido. Nós vamos ligar unção, trabalho para Deus e divertimento e lazer. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus está sempre nos chamando para voltar ao serviço. E Ele também nos chama para lidar com a infidelidade do passado. Ezequias fala com os levitas e com o sacerdote: seus pais pecaram. Os seus antepassados pecaram e por isso vocês viveram em cativeiro. Então agora, vocês vão ter uma oração combinada com uma ação responsável de ter poder. Isto aí, a oração deve ser combinada com uma ação responsável de ter poder. Eu estava vendo há pouco tempo o filme do Homem-Aranha. O primeiro filme do Homem-Aranha, eu era mais jovem. E eu vi
o Homem-Aranha, o rapaz que interpreta o Homem-Aranha, o tio dele, parece que o tio dele ele é esfaqueado no meio da rua. O pai dele já tinha morrido, ele agora está morando com o tio, e quando o tio dele é esfaqueado no meio da rua, ele pega o tio dele nos braços e o tio dele fala com ele: filho, você agora tem grande poder, e quanto mais for o teu poder, mais é a sua responsabilidade. Então, o crente, ele recebe uma carga de poder através da oração. É por isso que a oração deve ser combinada com uma ação responsável de ter poder. Você sabe que você tem poder. Você tem poder de semear coisas boas. Ezequias está explicando a eles que a razão de Judá estar no caos tem a ver com a negligência do passado, e a oração é a infidelidade à palavra de Deus. Os caos que o Brasil está passando é por causa de erro do passado. E o governo novo que está aí não está conseguindo resolver o problema do país, colocar o país no eixo, no trilho. Por quê? Porque há muita coisa fora do trilho, irmão Luiz Carlos de Oliveira. E eles não conseguem, Sandra Maria. Erros do passado nos levam a gente a ter luta do futuro. A oração é a infidelidade à palavra de Deus. A igreja tem parado de orar. Isto ainda é verdade hoje. Ezequias quer que eles entendam a importância da conexão entre as orações a serem respondidas e uma vida santa. Aí você fala comigo assim: mas pastor Abraão, eu oro e não recebo nada. Eu oro e parece que Deus não me ouve. Eu oro e não tenho resposta. Porque você está sendo infiel em alguma área da sua vida. Vá lá no porão do seu coração, vê se você acha alguma coisa lá e fala para mim. Não tem como você orar e não receber. Gente, então, é uma vida santa, é por isso que ele fala com eles: é hora de vocês buscar a santidade. Leia 2 Crônica 29. Ezequias, ele faz essa cuidadosa conexão antes de introduzir uma nova aliança para oração e ministério. Ezequias fala: é hora da gente acabar com aquela velha aliança. Nós vamos agora fazer uma nova aliança. É uma nova aliança. Vamos fazer uma nova aliança para oração e ministério. Isto é consistente com outra passagem do cronista, que afirma lá em 2 Crônica 7,14, ele fala: se o meu povo esse versículo merece o comentário do irmão. Se o meu povo, Deus está falando aqui é da Sandra, Deus está falando aqui é da Maria, Deus está falando é sobre o Luiz, Deus está falando é sobre o Augusto, Deus está falando é sobre o Abraão, Deus está falando é sobre a Joyce Silva, Deus está falando é sobre nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é nós, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil está com a terra doente. Porque a igreja que tem que se humilhar, ela não se humilha. A igreja que tem que orar, ela não ora. A igreja que tem que buscar, ela não busca a face de Deus. A igreja não se converte dos maus caminhos. Quando ele fala, eu ouvirei dos céus, ele está dizendo, eu estou aqui em cima, mas eu estou vendo vocês, eu estou ouvindo vocês.
Ele não disse, amado, que a Síria, ele não diz América do Norte, ele não diz Europa, ele não diz a Ásia, mas ele fala, o meu povo. Aqui Deus está falando que a oração deve ser acompanhada por um humilde arrependimento e o abandono do pecado. O humilde arrependimento. Olha o testemunho da Joyce aí, amados. Que bênção de Deus. Olha aí. Vai lendo aí. Oh, glória a Deus. Olha aí, tá vendo? A sua fé, Joyce, segurou a falta de fé da sua mãe. Muito simples. A Bíblia fala que a nossa fé, ela levanta os fracos, né? A promessa. Ezequias fala com eles, nós temos promessas. Ezequias dá exemplo para os sacerdotes levitas e Judá. Ele se oferece de novo para começar de novo com o ministério e oração, amados. Joyce, é hora de começar de novo, minha querida. Luiz Carlos, é hora da gente sempre começar de novo, amado. Não está dando certo? Vamos levantar os muros de novo. Vamos começar de novo. Amém, estou desempregado. Não tem problema. Mas eu vou começar de novo. Eu vou me erguer de novo. Você vai erguer de novo. E Deus vai dar vitória para nós. Ezequias fala com eles, vamos começar de novo com o ministério de oração? Ezequias está querendo que os ministros em seus lugares novamente. É isso que Ezequias fala, vamos voltar novamente. Ezequias fala com eles, queimem incenso de novo. Aleluia, incenso é oração. Ezequias fala, queimem incenso. O altar do incenso era o símbolo da oração. E as orações do povo de Deus elevando-se a Deus. Você tem queimado incenso na presença de Deus? Ou você não tem queimado incenso? Você tem queimado incenso? O incenso é a oração. Não era só importante que eles soubessem o que Deus tinha para dizer a eles, também era importante. Mas o que mais importava era o que eles tivessem algo a dizer a Deus. Você já pensou para pensar que Deus, Ele não quer falar com você, Ele quer que você fale com Ele. Deus está deixando você com a primeira palavra, Joyce Silva. E todo mundo que entra aqui na live, ele fala assim, Deus fala comigo. Mas você já pensou que Deus está querendo que você fale com Ele? É interessante. O importante é que você tenha algo para dizer a Deus. Então Ezequias vê esta aliança para ministrar e orar como um caminho para o avivamento. O caminho para o avivamento não é Deus falando com você, é você falando com Deus. Porque Deus não precisa de avivamento. Quem precisa de avivamento somos nós. Deus não precisa de cura, Ele não adoece. Quem precisa de cura é você e eu. Deus não precisa de salvação, quem precisa de salvação é você e eu. Deus não precisa do pão diário, quem precisa é você e eu. Deus não precisa de dinheiro, quem precisa é você e eu. Deus não precisa de trabalho, quem precisa é você e eu. Então é nós que temos que falar com Deus. Deus dá sempre a primeira palavra para nós. Então Ezequias está dizendo a eles, olha, o caminho para o avivamento é você falar com Deus. Então nunca poderemos ter avivamento em nossas vidas, ou na igreja, ou na nação,
se não envolver a oração. Porque a oração é você falando com Deus. Oração é uma ação imediata, preparado. Ezequias chama os sacerdotes levitas para começar o ministério de novo com oração. Tudo que você for recomeçar, Joyce, recomece com oração. Não recomece nada fazendo churrasco. Não recomece a construção de uma casa se você não falar com Deus. O recomeço de uma vida conjugal, fale com Deus. O recomeço do novo amor, comece com oração, tudo com oração. Ezequias acreditava no poder da oração, não é? A oração, então, agora vai permitir Judá participar do poder de Deus para transformar a nação. Maria Lúcia da Costa, amém, minha querida. O altar de incenso estava antes da presença de Deus, demonstrado na Arca da Aliança. A oração está antes da presença de Deus. Porque o que traz a presença de Deus para você é a oração. Quando você começa a orar, Deus fala, opa, tem alguém ali me chamando. Tem alguém ali querendo falar comigo. E você vai gritando, você vai chamando, vai dando glória, vai dando aleluia. Senhor, estou aqui. Fala comigo. Amado Pai, quero conversar com o Senhor. E foi nesse altar que as orações subiram como incenso aromático às narinas de Deus, as orações do seu povo. É como aroma, é como perfume suave. Aqui é o povo de Deus que faz o contato real com Deus. E os sacerdotes, mais uma vez, eles veem a luz do altar do incenso no lugar santo. E a conexão do povo de Deus é novamente restaurada em oração. Glória a Deus. Aleluia. Eles precisavam estar preparados para falar com Deus. Você tem que estar preparado para falar com Deus. Eles começaram a fazer a limpeza no templo. A limpeza no templo tinha que ser feita primeiro, porque Deus não habita em lugar imundo. Depois eles fazem uma abordagem adequada a Deus. Precisava ser feito, e finalmente o altar vivo novamente com incenso sendo oferecido como as orações do povo de Deus para Deus. Gente, o templo foi limpo, o ambiente foi feito para a presença de Deus, o altar foi restaurado novamente, o incenso foi aceso de novo, a lâmpada foi acesa, o candelabro foi aceso de novo. O sacerdote, em relacionamento correto com Deus, ele poderia corajosamente chegar a Deus através da oração. Um tema que ecoou em Hebreus para nós. Atente para esta frase que eu vou falar para você agora aqui. A oração permite nossos corações se expressar e se conectar ao poder de Deus. Podemos chegar com ousadia diante dele. Ousadia. A oração tem que estar sempre no coração de cada avivalista e de cada avivamento. E isso não vai mudar. A oração tem que estar dentro do teu coração, Sandra Mara. A oração tem que estar dentro do coração dos 7 espectadores que estão me assistindo. Se você quer ver avivamento, você tem que preparar para entrar em oração. Tem que preparar para entrar em oração. Aleluia. Eu quero chegar na pousada do irmão Luiz. Quando eu chegar no primeiro portão,
Quando a zeladora da casa estiver me entregando a chave para poder me mostrar, que eu falo, deixa que eu abra o portão. Vou pedir para ela, deixa eu abrir o portão. Eu quero derramar o óleo de unção em cima do portão. Eu quero falar com ela, que tem uma senhora lá que olha a casa para ele. Deixa que eu abra a porta o portal. Deixa eu abrir a pousada. Eu não vou vir aqui sempre. Dá-me esse privilégio. Eu vou ungir aquela chave com óleo e vou abrir a porta de entrada e consagrar aquela entrada com óleo santo, irmão Luiz. Aleluia. Temos que nos preparar para entrar no ambiente de oração. A oração é um caminho para o avivamento, estamos nele. Aleluia. Eu quero fechar esta live dizendo para os amados irmãos: avivamento vem do coração e é sustentado pela oração. É impossível você entrar na presença de Deus sem oração. E sem oração não tem como, gente. Temos que orar. Ô Joyce, temos que orar, minha querida. Irmão Luiz Carlos, temos que orar. Uma igreja avivada é uma igreja orando, não é uma igreja cantando. Igreja avivada não é uma igreja gritando, falando em línguas. Isso é bom, faz parte do avivamento. Mas uma igreja avivada é uma igreja de joelho, é uma igreja orando. E eu te faço esta pergunta: você está pronto para o avivamento? Você está pronto para a oração? Vamos orar. Que esta live possa entrar no teu coração e que ela possa levar você para o altar. E que esta live pode ser uma ajuda, né? Uma ajuda para que você possa ter mais um incentivo para orar mais um pouco, né? E vamos orar. Ó Eterno, Deus augusto, grandioso e tremendo, estamos diante da Tua presença, Senhor. E podemos nesta noite sentir a Tua presença, sentir a Tua glória. Visita-nos nesta noite, amado Pai. Visita cada pessoa que está assistindo esta live. Visita o marido da irmã, ó Deus, que está enfermo. Visita a mamãe da irmã Joyce, Senhor. Visita cada irmão que está aqui assistindo, Senhor, e cada um deles. Amado Pai, querido Deus, visita também a minha esposa, me visita também, Senhor. Cura, Senhor-me por dentro. Cuida do meu fígado, cuida do meu baço, cuida do meu rins. Cuida da minha glicose, cuida, Senhor, de cada gota do meu sangue, Jesus. Me sustenta, Senhor amado. O teu servo, ao ser dispensado da empresa, eu pensei, eu tenho um grande Deus. Eu acredito no Deus que abre portais, que abre novas oportunidades, que nos leva para outro nível, para algo muito melhor. E quanta gente está aqui me assistindo, Senhor, que está na mesma situação que a minha, esperando uma porta de emprego se abrir. O irmão Luiz, irmã Joyce, eu creio no teu milagre. E creio, porque o Senhor ama seus filhos. O Senhor sempre vai nos dar vitória. Amém e amém.
em nome de Jesus. Vamos continuar falando de avivamento amanhã, tá bom? Fica ligadinho aí que amanhã eu vou fazer 2 lives, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. E você que não acompanhou essa live inteira, vá no YouTube, daqui 10 minutos vai estar lá para você assistir, tá bom? Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. E se você quiser ajudar o pastor Abraão com qualquer oferta, de qualquer valor, é só você colocar a câmera do teu celular em frente ao Pix que está aqui, ó. Esse Pix é da minha esposa. E você vai poder depositar qualquer oferta para nos abençoar, nos ajudar a levar a palavra. Amém? Então Deus abençoe os irmãos. Que Deus continue falando em cada coração, em nome de Jesus. Assim Deus falou e assim Ele vai fazer. Amém e amém. Sandra Mara, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Simone. A paz do Senhor, meu amado irmão. A paz do Senhor, irmão Luiz Carlos. Maria Lúcia da Costa, Joyce Silva. Todos vocês que estão me assistindo, muito obrigado de coração.